Vale tudo para ter o respeito da sociedade? Vale tudo para se dar bem na vida? No conto Teoria do Medalhão, publicado em 1881, os personagens de Machado de Assis, pai e filho, fazem uma análise de discurso para conquistar fama na sociedade. Participam da conversa o professor em Direito da Unicinos, José Luiz Bolzan de Moraes, e o professor em Letras da URGS, Antônio Sanseverino. Fique com a gente. Começa agora Direito e Literatura. Olá, no programa Direito e Literatura de hoje, que tem apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos falar sobre o conto Teoria do Medalhão, escrito por Machado de Assis em 1881. No ano seguinte, a obra foi incluída no livro Papéis Avulsos. O conto é um diálogo entre o pai e o filho no aniversário de 21 anos do rapaz. Durante a conversa familiar, o filho aprende o que um homem deve fazer para ser prestigiado, entre aspas ou não, pela sociedade. Através dos conselhos do pai, o autor utiliza-se de finas ironias para mostrar as características da sociedade da época. Para tratar desta obra, recebemos José Luiz Bolzan de Moraes, pós-doutor em Direito e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, e o Antônio Sanseverino, doutor em Letras e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E, Antônio, obrigado por estar de novo com a gente, né? E para analisar esta maravilha, eu confesso assim que fiquei encantado há muito tempo, mas agora relendo esse conto do Machado de Assis. Que coisa linda isso, não? Eu acho a produção, o livro inteiro, Papéis Avulsos, onde está o Teoria do Medalhão, é um livro impressionante, é um livro surpreendente. E o Teoria do Medalhão é, por si, eu acho que uma obra que ela permaneceu independente do livro, né? Essa estrutura que ele inventa, né, do diálogo direto, ele põe em Teoria do Medalhão direto, diálogo, e aí o pai fala, o filho fala, as falas principais do pai, ele faz algo que dá uma ambivalência interessante, né? Tem um professor que era da USP, Alcides Vilaça, ele contava que ele deu para os alunos lerem no curso de letras, e aí uma aluna disse que não queria ter um pai que nem aquele, e o outro disse, se meu pai tivesse me ensinado tudo isso. E aí mostrou que uma das alunas não tinha percebido nada da ironia que o conto tem, né? Que é da fineza que a ironia tem. Claro. E essa formação de um tipo social que ele vem criticando sistematicamente é da figura do medalhão, né? Essa crítica social que ele faz, né, Antônio e Bolzan, como ela é atual, né? Quer dizer, está dizendo para o filho, olha, filho, você não é muito inteligente e isso conta a seu favor, porque na sociedade você não pode ser muito inteligente, você tem que partir por tais e tais caminhos. Em Bolzan. Esse é um texto, diria que dá o que pensar. Sem data, né? Sem data. É um texto atual, ou seja, ele é um retrato da sociedade, talvez não só brasileira, mas da sociedade capitalista, de alguma forma, de poder dizer, contemporânea. Ou seja, vem do século XIX, ultrapassa o século XX, chega no século XXI, com toda a atualidade, né? Ou seja, eu até estava lendo um trabalho publicado relacionando com esse texto e fazendo um paralelo com o Guy Debord, com a Sociedade do Espetáculo, que é um livro escrito em 67, né? E que de alguma maneira dialoga com esse tema do Machado de Assis, ou seja, essa coisa da ascensão social e dessas estratégias de ascensão social, e quanto mais neutro você for, você vai ter condições de não assumindo posições, você vai, né, chegando lá. Ou seja, vai ascendendo socialmente até se transformar nesse medalhão, nessa figura, né, que é também uma figura simbólica. Né? Quase, eu me permito, eu não resisto, nesses tempos assim das redes sociais e da fama fácil, é quase o pai ensinando uma espécie assim de como o filho ser uma espécie de piriguete. Não tinha pensado na atualização do termo, mas é uma formação dessa ordem. Né? É dessa ordem, né? Nesse sentido. É pura aparência. Simbólico. É pura aparência. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Porque
ele é um conto paradoxal, né? Porque ele dá a formação de um ofício que é para não trabalhar, né? Então, tem disciplina, tem trabalho de linguagem, tem trabalho de posição pública, publicidade, mas é para não trabalhar. E é pura aparência, né? Então, assim, eu estava comentando, né, da capacidade do filho, ele é dotado da pura inópia mental. Né? Inópia mental. Meu filho, tu és um idiota, né? Logo isso tu vai te dar bem conta a na seu vida. favor. É uma coisa engraçadíssima. Aí ele institui o regime debilitante para não ter nenhuma ideia. E aí não pode nem ficar sozinho para não ter ideia. Não ser tomado por pensamentos que podem atrapalhar a ascensão social. Sim, mas na realidade é uma crítica mordaz à sociedade. Quanto mais idiota você for, mais ascensão social você vai ter. Ou seja, você não pode... como diz, é uma antifilosofia, é anti-Sócrates. Quer dizer, a tua vida vai ser melhor quanto menos você refletir a respeito de... E esse é o núcleo, que até ele usa a estratégia do conto, né, da narrativa dialogada, que é a partir de Luciano Samosata, que é justamente para ser um anti-Sócrates. Não um diálogo para formação e para parir uma ideia, mas é para não ter nada, para esterilizar qualquer ideia. Evitar o pensamento, como o pensamento é ruim, ou seja, pode te levar a ter ideias e isso pode atrapalhar a tua ascensão. E é nessa linha do realismo dele, né? Porque, por exemplo, no Memórias Póstumas, ele também, o único orgulho que tinha o Brás Cubas é nunca ter trabalhado para se dar bem na vida. Que, no fundo, esse texto ele está formando uma espécie de pequeno Brás Cubas, né? O Janjãozinho. Os dois são praticamente contemporâneos, diferença de um ano, né? E o pai dizia para o Brás Cubas, né? Faça alguma coisa para brilhar na sociedade, né? Mas não te entregue à mediocridade. Que é um pouco essa coisa do pai para o filho aqui, né? E não garante a transmissão da herança nem do sangue. Tem que fazer uma espécie de... que é difícil, mas é uma espécie de trabalho para sair da obscuridade e brilhar, né? Acenda, tem uma suprema... E aqui é essa formação que ele tem vários pontos, assim, né? A questão, por exemplo, essa do pensar o pensado, que é a questão da relação com a sociedade, né? Que havias colocado, que é... Porque ele só pode existir porque a sociedade repercute isso exatamente, né? Porque quando ele diz assim, não vamos sacrificar os outros, não vão dar dificuldades. Então, em vez de fazer um longo estudo, por que a lei criada ela não se aplica, diga, né? Reformemos os costumes. Por isso, o direito, nesse aspecto, ele mostra exatamente a figura do chicaneiro, ou a figura do cara que no direito faz discursos inúteis, né? Da retórica vazia. Retórico vazio, com utilização de senso comum, como diria Vará, ou seja, utilização de palavras vazias que dão uma... e aí é interessante que dão uma visibilidade para o discurso, mas não dão uma transparência do discurso. Claro. Ou seja, é um discurso que não diz nada, e quanto menos disser, melhor é. E às vezes, eu fiquei pensando também na leitura, na releitura do conto, ou seja, a própria ideia que hoje se tem, né, muitas vezes se vê no campo do direito do professor show, né, o showman, o professor que fala, mas não diz nada. E quanto menos ele disser, ou seja, ele está mais idiotizando os alunos, mas esses alunos vão hoje, por exemplo, o Bolzan, o Sanseveri não é da área do direito, mas a área do direito ela é invadida hoje por um conjunto de publicações exatamente nessa linha do simplificado, do medíocre, sem nenhuma profundidade. É como o pai falando para o menino Janjão como ele deve fazer. Tome emprestado as ideias prontas, que na realidade não são nem ideias, são apenas palavras-chave que vão permitir acessar não só postos, mas o reconhecimento público. Que é o que ele recomenda para o filho, né? Assim, eu louvo a denominação, mas não estudo, né? Assim, eu acho que tem a questão para não ir nas fontes. Que acabada a leitura, dá para quase fazer uma leitura às avessas, né? Tudo que a pessoa tem que fazer para estudar em profundidade. Então tem que ir às fontes para ter ideias originais e não manual de simplificação. Sim, claro. Que eu acho que está acontecendo em todas as áreas. Eu vejo na área de literatura isso acontecer também. Outro dia eu estava num elevador e vi uma menina estudante de psicologia. Tu sabes que ela tinha a teoria do Gestalt em resumo? Imagina.
o Freud em resumo, Lacan em resumo. Eu fiquei apavorado, eu digo, eu vou me embora, eu vou fugir. Não somos os únicos, então, nesse direito campo, não né? é o locus privilegiado, na literatura também já está assim. Tá, é que fica, e a literatura tem essa questão do agrado, né? Então, assim, que é a mesma coisa do professor show, né? Então, esse esforço de leitura, de sedimentação, enfrentar a dificuldade, o não entender, que é um processo inicial, né? Eu tenho que ignorar para depois poder aprender. Isso é uma coisa que cada vez mais tem resistência, né? Então, na literatura também está havendo, estudos literários, perdão, está havendo uma espécie de isolamento, né? Assim, de estudos aprofundados é quase cada vez mais restrito a... Você busca resumos prontos na internet. E é mais ou menos como essas frases prontas que as pessoas colocam no Facebook, né? Frases de dicionário, de agenda. No direito há uma disputa hoje para ver quem escreve mais simples. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho perguntado assim se alguém se operaria com um médico que tivesse escrito um livro chamado Operação Cardíaca Simplificada, ou ABC da operação cardíaca. O cara diz não. E por que usa em outras áreas, né? Você imagina a cirurgia em 60 minutos. Cirurgia em 15, né? Hoje tem Sócrates em 15 minutos. Está bem na ideia do pai com o Janjãozinho aqui, menino Janjão, do Conto o Medalhão. Ou seja, não é nem mais uma leitura dinâmica, na verdade é exatamente não parar para pensar, utilizar quanto menos palavras difíceis, melhor, e palavras que sejam palavras de senso comum, que tenham um significado pronto, já pré-estabelecido e que não gere dificuldade. Não gere ao leitor também a Tem uma passagem genial que eu vou deixar para depois do intervalo, que é sobre a teoria do tratado sobre os carneiros. O Direito e Literatura faz um rápido intervalo e na volta a gente continua com o bate-papo sobre o conto Teoria do Medalhão. Que maravilha! De quem? Do nosso grande Machado de Assis, o Flaubert brasileiro. Isso para dizer o mínimo. Não saia daí, é um instante só.